Quero terminar, a mensagem de domingo passado, já na verdade se tornou uma série. A gente começou 5 de janeiro falando sobre a generosidade do Pai. E domingo passado nós continuamos a parte 2 e eu quero então terminar nesse domingo com a parte 3. Eu ia deixar para o início de março, mas para a gente não perder a linha de ministração, em março a gente ministra uma outra palavra sobre generosidade. Então, vamos lá. Aperta os cintos aí e vamos decolar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nos colocamos nessa manhã, Senhor, na dependência do Espírito Santo. E eu creio que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade. O Senhor é um Deus, Senhor, o Deus da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas a palavra escrita está aqui diante dos nossos olhos, e nós pedimos que o Logos se torne rema, palavra viva e revelada aos nossos corações. Põe a mão no teu coração. Senhor, nos colocamos agora, Senhor, debaixo da ação do Espírito Santo. Eu oro para que não sejam meras palavras, eu oro para que as minhas palavras que fluam dos meus lábios, o Senhor possa tomar agora, e a tua unção me capacite para transmitir o teu recado, em nome de Jesus, amém. Só terminando sobre o Descende, nós tivemos nos estádios 190 mil pessoas, mas na internet ontem a transmissão alcançou a marca de mais de 1 milhão de visualizações. Durante o dia, simultaneamente teve um momento que tinha 70 mil pessoas assistindo aquela transmissão, pastores do Brasil todo, desde pastores reformados, presbiterianos, como Hernandes Dias Lopes, pastor Jeremias Pereira estava lá, pastor Cote estava lá, os pastores principais da nação, pastor José Gonçalves, pastor Márcio Valadão, esses homens de Deus estavam lá representando a igreja, e eu fiquei muito feliz, apesar de não estar lá com Cristiane e Adriel, mas eu estava acompanhando, glória a Deus pela internet, pela tecnologia, porque hoje nós podemos até de longe acompanhar essas bênçãos, amém? Então, no domingo, primeiro domingo de janeiro, vamos recapitular para que você possa se situar, vai ser bem rápido essa parte aqui. No primeiro domingo de janeiro nós falamos que o Pai é generoso. Deus Pai é o nosso maior exemplo de generosidade, porque Ele deu Jesus Cristo, o seu único Filho. Esse foi o maior exemplo de generosidade, o maior presente que Deus poderia dar. No número 2, nós falamos que somos filhos de Deus, cada um de nós somos filhos de Deus, nós que nascemos de novo, e nós temos agora em nosso DNA espiritual os genes do nosso Pai Celestial. No nosso caráter, agora nós temos o caráter de Cristo, e nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Filhos se parecem com os seus pais, então como filhos de Deus nós devemos parecer com Deus. E no número 3, nós vimos que devemos imitar o Pai investindo, como o Pai foi generoso em investir tempo, tesouro e talento. Diga comigo, tempo, tesouro e talento. Vamos mais forte? Tempo, tesouro e talento. Então Deus Pai investiu nessas 3 áreas. E aí então domingo passado nós começamos a dizer como nós devemos investir tempo, tesouro e talento. Então domingo passado eu falei tempo com Deus em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Falei sobre tempo com as pessoas. Nós devemos investir em relacionamento, nós devemos investir em pessoas, porque pessoas são alvo do amor de Deus. O homem, o ser humano é a coroa da criação, então na criação não existe um animal que seja mais importante do que o homem, não existe plantas, recursos naturais que sejam mais importantes do que o homem. O homem no plano de Deus, o homem está como alvo do amor de Deus. Depois nós falamos em investir o nosso tesouro. Isso aqui foi domingo passado, tá? Só estou revisando aqui. E nós devemos investir o nosso tesouro. Eu falei de 4 razões porque Deus nos dá riquezas, recursos materiais. Primeiro para as nossas necessidades. Depois para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Não é pecado a gente
passear, se vestir bem, comer bem, nada disso é errado. Errado é quando nós somos egoístas, mas Deus nos deu riquezas para que a gente pudesse desfrutar delas. Mas eu falei de duas razões, as duas últimas foi as que eu enfatizei domingo. Deus nos dá riquezas, primeiro, para nós investirmos na obra de Deus. Na obra de Deus e nos obreiros de Deus. Então a gente mostrou aqui vários textos, de Paulo, de Jesus, dizendo que o nosso dinheiro serve para o sustento da obra do Senhor. Nós devemos ter esse compromisso. Isso não é uma coisa opcional, mas um crente compromissado com Deus está compromissado também em sustentar a obra de Deus. E depois nós finalizamos com ajudar a causa dos pobres e dos necessitados. Nós não podemos ser egoístas e querer somente para nós. É pecado quando a gente vê alguém passando necessidade. Nós não podemos negar comida, não podemos negar roupa, não podemos negar remédio, assistência àqueles que são pobres e necessitados. E nós paramos aqui então, domingo passado, e hoje eu encerro com investindo o nosso talento. Então, o Pai investiu os seus talentos em nós, os seus dons em nós. Agora nós temos talentos para serem investidos. Talentos, queridos, são habilidades que Deus nos dá. Dons. A palavra dom é a palavra carisma. E carisma significa uma dádiva. Carisma significa um presente, tá? Está mais na frente, eu acho que já está no slide 60 e pouco, porque foram várias referências que a gente deu, então pode isso. Então, talentos são dons que o Senhor nos dá, e o Senhor também nos dá inteligência e sabedoria. Além de dons, além de talentos, o Senhor nos dá inteligência para a gente usar e sabedoria para a gente usar. Então, não basta só ter dom. Não basta só ter um talento, você precisa saber como usá-lo. Não é verdade? Que adianta nós termos em nossas mãos uma ferramenta poderosa se a gente não sabe como usar essa ferramenta. Mas o Senhor já nos deu entendimento. O Senhor já nos deu sabedoria. Então, nós vamos juntar o nosso entendimento e a nossa sabedoria para saber como usar bem os dons que o Senhor nos deu. E para que os dons são dados? Só para a gente mesmo? Não. Os dons, os talentos que Deus nos dá, eles abençoam outras pessoas. É para o bem, por exemplo, um dom espiritual é para o bem do corpo de Cristo. Não é para a pessoa. O único dom que serve para nós apenas é o dom de línguas. Não é o dom de língua grande não, tá? Porque esse muita gente tem, o dom de língua grande, Mas é o dom de línguas estranhas. O dom de línguas estranhas é o único dom que, dependendo do tipo de língua, serve para a nossa edificação, para nós fortalecermos o nosso homem interior. Mas existe até um outro tipo de línguas que serve para interpretação. Então é para trazer uma mensagem para os outros. Todos os outros dons, irmãos, sabedoria, conhecimento, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, fé, operação de milagres, dons de cura, discernimento de espíritos, interpretação de línguas e outros dons que a palavra relata, todos eles é para abençoar outras pessoas. Existem dons e talentos que Deus nos deu para abençoar a humanidade, para abençoar o mundo. Não só são dons espirituais que Deus dá. Deus também coloca habilidades naturais nas pessoas. Então, para o crente nascido de novo, nós recebemos dons espirituais e além dos dons, a gente já nasceu com algumas habilidades. Por exemplo, tem gente que nasceu com uma habilidade musical. Não é um dom espiritual, certo? Não é o dom de ministrar adoração e tal, ministrar louvor. Não, tem gente que nasceu com uma habilidade musical. Tem pessoas que têm um ouvido absoluto. O que é isso? Toca uma nota, ele diz que nota é.
Tem gente que nasceu com uma habilidade de comunicação. Gente que nasceu para falar bem. É claro que tem coisas que são adquiridas, que são treinadas. Tem coisas que a gente pode adquirir mesmo depois de grandes. Mas tem talentos que a pessoa nasce. Tem gente que nasceu com a habilidade de desenhar. Eu não nasci com essa habilidade. Meus desenhos são horríveis. Eu lembro agora em Recife, a psicóloga pediu para a gente fazer uns desenhos. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou desenhar aqui? Porque eu só aprendi a desenhar uma casa, uma casinha, um porco, fazendo a letra E, que é o focinho do porco, um M, que é a orelha do porco, 2 Ws, que é os pezinhos do porco, e um C, que é o rabo, e juntar as letras. Alguém faz porco assim também? Eu não nasci com habilidade de desenho, mas eu conheço pessoas, eu conheço crianças. Abner, por exemplo, ele pega uma caneta e vai desenhando, e quando eu olho, digo, poxa, que coisa maravilhosa, que habilidade, isso é uma habilidade natural. Mas além das habilidades naturais, Deus nos dá dons espirituais, que é outra coisa. Dom espiritual é só para quem nasceu de novo, ok? Habilidade natural é para todo mundo. A graça de Deus é tão generosa que Deus distribui dons naturais a toda a raça humana. Então, pessoas que estão hoje servindo a humanidade com seus dons naturais, foi dado por Deus. Eles acham, que é por causa deles, mas a gente sabe que são dons, que são habilidades, que são talentos, dados pelo Senhor para servir a humanidade. Mas eu quero me concentrar em falar sobre dons para servir o corpo de Cristo. Porque nós temos aqui pessoas que nasceram de novo, uma grande parte aqui eu creio que nasceu de novo, então você tem dons dados por Deus para que você sirva o corpo de Cristo e sirva também as pessoas perdidas. Queridos, tudo o que o corpo de Cristo precisa já está disponível. Diga comigo, tudo o que o corpo de Cristo precisa já está disponível. Vamos melhorar. Diga assim, tudo que essa igreja local precisa já está disponível no nosso meio. Deixa eu te dar um exemplo. Se Deus mandar que a gente faça um trabalho social, por exemplo, se Deus disser assim, pastor Marcos, ele não vai me chamar de pastor. Marcos, eu quero que vocês trabalhem em um bairro carente, fazendo lá um trabalho social. Deixa eu te dizer, já temos as pessoas aqui em nosso meio para fazer isso. Porque Deus não vai mandar a gente fazer uma coisa que Ele não tenha dado já os recursos humanos e os recursos de dons às pessoas. Tudo que Deus manda uma igreja local fazer, e Deus tem um chamado específico para cada igreja. Se Deus, por exemplo, quer que nós sejamos excelentes no louvor e na adoração, os recursos já estão aqui no nosso meio. Eles podem não estar sendo usados, eles podem não ter sido descobertos, eles podem ainda estar ocultos, mas os recursos já estão aqui. Eu creio assim. Eu creio que quando Deus dá a um casal um filho, uma criança, juntamente com essa criança, Deus vai dar os recursos para manter essa criança. Quando Deus dá um carro a uma pessoa, Deus também vai dar a gasolina para esse carro. Seria inconsistente Deus te dar uma coisa e não te dar, Deus te mandar fazer uma coisa e você não ter os recursos para fazer essa coisa. Seria incoerente isso. Como é que Deus manda uma igreja fazer ou atuar em uma determinada área, nós sermos excelentes em uma determinada coisa, e Deus não nos dá os recursos para isso, e Deus nos deixar de mão?
Não é assim que acontece, irmãos. Então, nessa igreja chamada Centro Cristão de Adoração, na cidade de Garanhuns, tudo o que essa igreja precisa para fazer a vontade de Deus já está distribuído aqui em nosso meio. Agora, se isso está sendo usado, aí já é outra coisa. Se você descobriu ou não, se você não quer, se você tem medo, aí já é outra coisa, isso aí já é uma outra situação. Mas o que eu quero te dizer é que Deus já nos deu todos os recursos. Deus me chamou para ser pastor, por exemplo. No ano de 1995, eu estava num ônibus em Brasília, no ônibus do lado do Instituto Bíblico, e naquele ônibus eu estava sentado ouvindo uma música em inglês, e eu comecei a traduzir a letra daquela música, e naquele dia, eu não sei que dia foi, infelizmente eu não anotei, mas naquele dia de 1995, Deus me chamou para ser pastor. Eu não queria, eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que eu não tinha habilidades, que eu não tinha carisma, que eu não tinha dom, mas o Senhor me chamou naquele dia. Eu chorei muito naquela tarde. Eu estava no fundo do ônibus, era um ônibus daqueles coletivos, e eu chorei muito, de Deus, o Senhor está me chamando para ser pastor, tem certeza? E o Senhor confirmou o chamado. Agora, junto com o chamado de Deus, Deus me deu a capacidade, Deus me deu os dons, Deus me deu as habilidades. Ele não me chamaria para ser pastor se Ele não estivesse disposto a me dar os dons necessários para o exercício da função pastoral. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? Então, se você disser, Deus me chamou, pastor, para isso, você está dizendo automaticamente que Deus já te deu os recursos já estão disponíveis para você. Se Deus chamou essa igreja, e eu creio que Deus nos chamou, irmãos, para nós sermos excelentes em algumas áreas. Cada igreja local é excelente em uma área, não existe isso de igreja que é boa em tudo, né? Não, essa igreja, ela é excelente em tudo e não existe isso. Cada igreja se especializa em uma área. Mas vamos pegar aqui a área da adoração, porque o nosso nome, Centro Cristão de Adoração. Se nós pegarmos esse nome e entendermos que Deus quer nos fazer um lugar de adoração, um lugar onde nós vamos levantar altar de adoração ao Senhor, então aqui no nosso meio nós já temos todos os recursos humanos, todos os dons já estão aqui no nosso meio para que a gente se torne realmente um centro cristão de adoração. Amém? E eu quero que isso fique bem claro para você, porque às vezes, quando, por exemplo, vamos começar um ministério, já aconteceu isso. Vamos começar um ministério e não surge ninguém para aquele ministério. Então eu tenho que me questionar, ou Deus não mandou, porque pode ser que eu esteja querendo fazer uma coisa que Deus não mandou ainda, ou eu estou falhando em levantar as pessoas corretas para isso. Então nós temos diversos ministérios que atuam em nossa igreja. Vamos pegar hoje o Atmosfera, que a gente teve a reunião lá, né, pastor? Ela está dando graças a Deus aqui, por eu estar falando do Ministério Atmosfera. Nós temos o Ministério de Atmosfera, que é um ministério que recebe as pessoas, que dá as boas-vindas, que cuida aqui do culto, que introduz as pessoas no culto, que cuida do estacionamento e tal, que traz um cafezinho para mim. E eu sou muito grato a Deus por esse ministério. Se nós começamos o Ministério Atmosfera e realmente foi uma direção de Deus que isso acontecesse, então as pessoas para o Ministério Atmosfera já estão aqui no nosso meio. E não só os 45 voluntários que hoje temos. Existem mais pessoas. Então nós precisamos descobrir quem são essas pessoas que gostam de receber
os outros com um sorriso, com um abraço? Quem são essas pessoas que gostam de servir nos bastidores, sem ser muitas vezes notado? E essas pessoas nem fazem questão de serem notadas, porque o dom que Deus deu a elas foi o dom de serviço, o dom de ajudar. Quem são essas pessoas? Nós precisamos descobri-las. Os líderes aqui precisam descobrir em suas células. E você precisa estimular as pessoas, que elas sirvam nos dons que Deus deu a elas. Se tem gente na tua célula que gosta, por exemplo, de crianças, se você conhece pessoas que gostam de crianças, você precisa estimular essa pessoa a usar o seu dom com crianças para servir na casa de Deus. Se você sabe que existem pessoas que gostam da área da música, então você precisa estimular essas pessoas. Todos os recursos, irmãos, já estão disponíveis. Não existe essa história de que eu não tenho nenhum dom. Não existe isso. Se você nasceu de novo, quem aqui nasceu de novo tem certeza da salvação? Ok, levanta a tua mão, continua com a mão levantada, porque a tua mão está dizendo também o seguinte: você tem pelo menos um dom espiritual. Diga, eu tenho pelo menos um dom espiritual. Pode baixar, abra comigo agora em 1 Pedro 4:10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: servi uns aos outros. Ele começa nos desafiando a servir, pegando o exemplo de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Jesus é o nosso maior exemplo. Sabe, muitas vezes nós encontramos pessoas que querem ser servidas, mas eu quero te dizer, um genuíno cristão, um crente nascido de novo, ele sabe que nasceu para servir, porque o seu mestre veio como exemplo para servir. Se Jesus veio para servir, quem somos nós para apenas querermos ser servidos? Está errado. Muitas vezes nós abrigamos em nosso coração esse sentimento: eu só quero ser servido. E muitas vezes isso tem prejudicado o reino de Deus. E Pedro diz: servi uns aos outros, cada um. Então, você levantou a mão, você é esse um. Cada um conforme, de acordo com o dom que recebeu. Então, Pedro deixa muito claro aqui, irmãos, não há lugar para dúvidas. Nessa manhã, toda dúvida nesse lugar seja dissipada em nome de Jesus. Se você nasceu de novo, você deve imitar Jesus. Como? Servindo. Servindo de que forma? De acordo com o dom que você recebeu. Então isso significa que Deus já distribuiu dons aos crentes. Nesse lugar nós temos dons distribuídos nas mais diferentes áreas. Ele diz, como bons despenseiros, foi a palavra que eu usei domingo passado, mordomos da multiforme graça de Deus. Aleluia! O que é multiforme graça de Deus? É que a forma como eu sirvo não é a mesma forma como o pastor Márcio serve. Apesar de sermos pastores, pode ser que a gente tenha um temperamento até parecido, pode ser que a gente tenha até gostos parecidos. Às vezes eu olho para o pastor Márcio e eu vejo algumas coisas parecidas comigo. Por exemplo, ele não gosta de tomar banho, não é banho de mar. Ele prefere ficar na areia, ele prefere ficar lendo. De vez em quando ele entra, mas não é assim, pastor? Só porque a pastora estimula. Eu também sou assim. Eu não sou muito de ficar dentro d'água o tempo todo. Somos parecidos. Mas a forma como o pastor Márcio serve a Deus é a multiforme sabedoria de Deus. É diferente de como Marcos serve a Deus.
Eu não tenho que me comparar com ele e ele não tem que se comparar comigo. Porque a multiforme, o que é multiforme? É uma palavra que Pedro usa, que Paulo usa também. A palavra multiforme é como se ele estivesse dizendo multicores, multivariedades. Deus dá dons a cada um de nós, mas são dons diferentes. Nós não temos que ser parecidos na maneira de servir a Deus. Até um líder de célula é diferente do outro quando lidera. São características diferentes. Então, está claro aqui que cada um de nós recebeu pelo menos um dom dado por Deus, de acordo com a sua multiforme graça e sabedoria. Agora eu quero encerrar essa série lendo Mateus 25. Abre lá comigo. Vai falar sobre a parábola dos talentos. E nós vamos terminar aqui, nessa parábola. Deixa eu colocar aqui meu óculos, a idade chegou. É assim que você descobre que está ficando velho. Precisa usar óculos para ler. 25 de Mateus, vamos ler do 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Vai prestando atenção aí, porque a parábola ela tem verdades ocultas, que não são mais ocultas e estão agora reveladas a nós. Um homem que foi embora do seu país, chamou os servos e confiou na mão desses servos os seus bens. Quem é esse homem aqui? Que se ausentou do país, da terra, mas antes de se ausentar, ele distribuiu dons aos homens. Quem fez isso? Quem fez isso, gente? Vamos interagir aqui, tá bom? Jesus, quando foi para o céu, a gente leu isso aqui, no dia 5 de janeiro, subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Jesus é esse homem. Agora, a um servo ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro 1. Mas a frase seguinte, ela traz um entendimento maior para isso. Por que um recebeu 5? Por que um recebeu 2? Por que um recebeu somente 1? Foi preferência? Deus faz acepção de pessoas? Não. Então a frase explica: a cada um segundo a sua própria capacidade. Coloca aí isso. Então, a quantidade de talentos é dada de acordo com a capacidade de cada um. Deixa eu só explicar aqui o que é talento nesse texto para você compreender o que Jesus estava dizendo. Talento aqui era uma unidade monetária. Talento aqui era dinheiro. Um talento, irmãos, valia 6.000 denários. Denário também era uma moeda que pagava o trabalho de uma pessoa durante o dia. Um dia de trabalho, um denário você recebe. Denário é de onde vem a palavra portuguesa dinheiro. Dinheiro vem do grego denário. Então uma pessoa trabalhava um dia e no final do dia ela recebia um salário. Que salário era? 1 denário. Mas um talento é 6.000 denários. Então equivale ao trabalho de 6.000 dias. Quem tiver aí, quem é bom de matemática, calcula para mim quantos anos. Eu esqueci de fazer esse cálculo. 6.000 dias, 6.000 dividido por 365. Vai dar, acho que quase 20 anos. É isso? Aproximadamente. 16. Aproximadamente 16 anos. Um talento. Então quem recebeu 5 talentos,
recebeu equivalente a 5 vezes 16 anos de trabalho. Quem recebeu 2 vezes 16 anos de trabalho. Quem recebeu 1, recebeu equivalente a 16 anos. A gente está tentando traduzir para você entender melhor. Ou seja, foi uma quantidade, irmão, gigantesca. Foi um investimento muito grande. O que esse texto está dizendo? Que Deus investiu pesado na nossa vida. Foi muito fraco esse amém. Eu acho que você precisa, entender melhor as verdades. Então eu queria pedir que você se concentrasse na palavra. Não deixa que nada te distraia. Não deixa que o teu celular te distraia, a menos que você esteja lendo a Bíblia nele. Ok? Mas não deixe que nada roube a palavra de você. O investimento que o nosso Pai Celestial fez em nossa vida, através de Jesus Cristo lá na cruz, não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. Foi incalculável o preço investido em nossas vidas. Isaías capítulo 43 diz: visto que foste precioso aos meus olhos. Deus investiu na nossa vida, porque Ele quis, pela sua graça. E aqui nós temos segundo a capacidade. Agora, a palavra talento hoje, e o pastor Márcio está gostando muito dessa pregação, o pastor Márcio está com uma escola de cursos profissionalizantes, de aperfeiçoamento, fazer propaganda, e depois ele vai me retribuir, tá? Talentos Cursos, olha o nome do curso dele, Talentos Cursos. Ele e o nosso irmão Flávio estão em sociedade aí nesse curso. Mas hoje, o que significa a palavra talento em português? Porque vem do grego, talentum. Talento hoje é uma capacidade, é uma habilidade. Talento hoje é uma oportunidade que Deus nos dá de nós aplicarmos o que temos, investirmos dons, investirmos o nosso talento para o reino de Deus. Talento que Jesus está falando aqui, literalmente era uma moeda, mas hoje, talento é tudo que Deus nos deu, de habilidades, de oportunidades que o Senhor te deu. Tem pessoas aqui que têm habilidades manuais, habilidades artísticas, foi o Senhor quem te deu. Você pode usar isso, tanto para o teu sustento, para você levantar teus recursos financeiros, porque infelizmente tem muita gente passando necessidade e poderia estar com as suas próprias habilidades. Deus vai te dar uma ideia. Você sabia que Deus é o Deus de ideias? Gente, eu conheço histórias que Deus deu uma ideia à pessoa, e essa ideia tornou a pessoa próspera. Deus pode te dar uma ideia, mas Ele vai usar o quê? Os teus dons e os teus talentos. Agora aqui, irmãos, diz que é de acordo com a capacidade. Então Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus sabe a resposta. Deus, por exemplo, sabe a resposta que eu dou, e Deus sabe a resposta que você dá. Então, de acordo com a resposta, Ele decide se vai investir mais ou se vai investir um pouco menos. Pessoas que investem na bolsa de valores, em ações. Eu agora estou aprendendo a investir em ações. Então eu estou investindo, todo mês eu invisto um pouquinho em ações. Esse mês de janeiro, eu acho que por conta desse coronavírus, as ações que eu investi, elas caíram. Então já acendeu um alerta, peraí, se continuar caindo, eu vou tirar o meu dinheiro disso e vou colocar em outro lugar, porque eu não vou perder dinheiro. A linguagem que Jesus está aplicando na parábola dos talentos é uma linguagem econômico-financeira. Deus investe em nossas vidas, está claro isso. Deus dá dons aos crentes, está claro, já está definido isso. Agora, o quanto que Deus vai investir depende da nossa capacidade de resposta.
Quantos estão entendendo? Se você é uma pessoa que responde bem, então o investimento vai ser maior. Por isso aqui tem 5, 2 e 1. Mas vamos continuar a nossa leitura. E então esse homem partiu. Jesus foi para o céu. Estamos aguardando agora ele voltar. Daqui a pouco eu vou falar sobre a volta dele. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Primeiro vamos falar aqui do que recebeu 5 e do que recebeu 2. A Bíblia diz que imediatamente, rapidamente, eles não foram, irmãos, preguiçosos, eles não foram morosos, eles não foram, indolentes, negligentes, não. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, a Bíblia diz que quando o Senhor foi embora, imediatamente eles partiram para negociar. Essa é a diferença. Porque a atitude deles foi: se o meu Senhor me deu algo de valor, eu não posso ficar com isso para mim somente, eu não posso enterrar isso, mas eu vou partir e eu vou multiplicar isso que o meu Senhor me deu. Então, o que tinha 5 e o que tinha 2 partiram para negociar. Eu vou colocar entre aspas aqui. Negociar. Queridos, hoje nós estamos nos negócios do Pai. Não é negócio financeiro. Eu sei que tem gente que transformou a igreja em negócio, né? Eu sei. Igreja não é negócio. Igreja é a noiva de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Apesar de sermos uma instituição jurídica, existimos para o governo com CNPJ e tudo mais, mas a essência da igreja é espiritual. Mas o próprio Jesus, quando ele ficou em Jerusalém, os pais dele esqueceram ele, e quando José e Maria voltaram: Jesus, o que é que você está fazendo, menino? A gente já estava no meio da estrada e lembramos que te deixamos. Jesus disse assim: convinha, era necessário que eu estivesse aqui conversando dos negócios do meu Pai. Dos negócios, das coisas pertencentes ao Pai. Todo cristão está envolvido nos negócios de Deus. E qual é o negócio de Deus? Qual o negócio do McDonald's? Vender hambúrguer. Qual o negócio da... fazer propaganda dela não, hoje não. Do Magazine Luiza. Vender o quê? Eletrodomésticos, móveis, esse é o negócio. Qual o negócio de Deus? Você sabe qual é o negócio de Deus? Vidas salvas, resgatadas das mãos de Satanás e transferidas para o reino de Deus. Esse é o negócio. Se você não entendeu sobre isso, então você precisa abrir seus olhos, seu entendimento. Os negócios de Deus são esses. São pessoas, casamentos restaurados, é negócio de Deus. Famílias restauradas, é negócio de Deus. Emoções restauradas, é negócio de Deus. Tudo o que for na área de salvação, de restauração, de cura, é coisa de Deus. Os negócios de Deus. E nós, irmãos, recebemos dons e talentos e temos que partir imediatamente. Olhe, você não precisa ficar esperando uma ordem. A ordem já foi dada. Você não precisa ficar esperando um convite. O convite já foi feito. Você não precisa ficar esperando uma oportunidade. A oportunidade já surgiu. Não, porque ninguém me chamou. Isso cheira mais a orgulho do que a disposição de servir. Porque quem quer servir cria oportunidades para servir. Amém? Quem quer servir não tem desculpa.
Não tem desculpa. Ah, pastor, mas eu ainda não sou um líder de célula. E quem disse que para servir você precisa ser líder de célula? Não, pastor, mas eu não tenho dom de cantar nem de tocar. E quem disse que só se serve assim? Querido, quando você pega o seu celular e manda uma mensagem para alguém, um versículo, um texto, uma palavra de Deus, você está servindo a Deus. Para de ficar usando o WhatsApp só para ficar mandando figurinha e mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. E tem gente que ainda fica até chateado, ninguém me respondeu no grupo. Não, meus irmãos, acabou essa época. Usa o teu WhatsApp, usa o teu Facebook, usa o teu celular, faz uma ligação para alguém, ora por alguém, visita alguém, sai da tua casa com uma missão, visita uma família carente, visita um vizinho recém-chegado no bairro, leva um bolo. Com que objetivo isso? Fazer os negócios de Deus. Eu estou fazendo os negócios de Deus. Nós faremos qualquer coisa, exceto pecar, para ganhar vidas. Amém? Isso é uma atitude de partir, disposição imediata a responder o investimento que o Senhor nos fez. O Senhor investiu pesado na nossa vida. Nós vamos ser uma terra boa? Parta imediatamente. Mas o próximo exemplo, infelizmente muitos cristãos estão aqui no verso 18, mas o que recebera saindo, abriu uma cova, abriu um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muitos crentes estão como esse homem aqui. Nós queremos imitar o que recebeu 5 e o que recebeu 2. Ontem eu estava chorando, irmãos, vendo aquele homem de 80 e tantos anos de idade, dizendo: Deus, me usa, Senhor, na minha geração. Conta comigo, Senhor. Eu tenho 46 anos, então eu ainda tenho tempo que o Senhor me der para te servir. Senhor, me ajude a te servir de todo o coração. Eu quero investir toda a minha vida nisso. Eu quero me gastar nisso, porque isso vai trazer para mim recompensa, alegria. Queridos, o que nos alegra não é ganhar dinheiro, ficar rico. Muitas pessoas estão pensando que esse é o objetivo de suas vidas e se esquecem que ricos se matam, ricos se suicidam, ricos entram em depressão, casamento de ricos se acaba. Então dinheiro é bom, dinheiro abre algumas oportunidades, compra algumas coisas, mas dinheiro não satisfaz o anseio maior do nosso coração. O que satisfaz o anseio do nosso coração é quando nós nos colocamos à disposição de Deus e dizemos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis aqui os meus dons. Senhor, eu só tenho 5 peixes e só tenho 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. É muito pouco, Deus, o que eu tenho, mas toma aqui, Senhor. E o Senhor toma e multiplica e alimenta a multidão. Olha, irmãos, quando Deus me chamou para ser pastor, eu achava que eu não tinha capacidade nem condição nenhuma. Uma pessoa chegou para mim, por isso que é muito importante aquilo que a gente fala. Uma palavra pode levantar e uma palavra pode destruir. E eu ouvi, infelizmente, da boca de um homem, de Deus, a quem eu amava e admirava, mas ele disse uma frase, e aquela frase quase que mata o sonho e o propósito de Deus. Quase que eu deixava, a culpa não era dele, porque eu tenho que saber o que é que eu faço com as palavras que eu ouço. Mas aquelas palavras não conseguiram matar o sonho de Deus em minha vida. E eu disse: Senhor, mesmo com esse meu temperamento, mesmo com essa minha história, Senhor, mesmo tendo acontecido tantas coisas, Deus, mesmo, apesar, mas o Senhor é mais poderoso. O Senhor fez um investimento na minha vida e eu estou dizendo aqui, Senhor, sim a Ti. Quantos aqui nessa manhã dirão sim ao Senhor, apesar das suas falhas, defeitos e faltas? É só isso que Ele está esperando. Esse escondeu,
pessoas que são chamadas, capacitadas, em investimento que Deus faz, mas se esconde por medo. Tem gente que está escondendo por medo, por timidez, por vergonha. Às vezes é por causa de uma ferida que você sofreu, uma decepção. Não deixe que essas coisas te paralisem. Porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive oportunidade. Irmãos, nós temos que responder ao investimento de Deus. E para terminar, vamos ler o verso 19. Depois de muito tempo, o Senhor, Ele demorou por um tempo. Jesus está no céu. A Bíblia diz que Ele está lá, retido nos céus, até que venha a plenitude novamente dos tempos. Depois de um tempo, o Senhor voltou. Diga, o Senhor voltará. Então, depois de um tempo, o Senhor voltou daqueles servos. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aqui a gente tem o final do texto. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, recebendo mais. O Senhor recompensando com mais. Passa aí alguns versículos, vamos para o final, para a gente ganhar tempo. E então chega a vez do que recebeu 1 prestar contas. Verso 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, olha a imagem que esse homem tinha de Deus. Acho que isso daqui é o retrato de alguns crentes. Senhor, sabendo que és homem severo, que és homem rígido, Senhor, Tu és um homem duro, ceifas onde não semeaste. Meu Deus, que visão esse empregado tinha do patrão. Você colhe onde não plantou, e você ajunta onde não espalhou. Receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E devolveu 1 de volta. Uma imagem errada de Deus, dele mesmo, porque ele diz receoso. O medo é paralisante. E muitos de nós fomos anos e anos paralisados pelo medo. E alguns ainda estão paralisados pelo medo, mas nessa manhã, ao término agora dessa palavra, eu estou terminando, nós vamos orar para que o medo não nos paralise mais. Amém? Você está diante de alguém que tinha muito medo. Eu tinha muitos medos, não era nem um só. Muitos medos. Até medo de falar em público. E olha eu aqui hoje falando para vocês, porque é o Senhor quem nos capacita. O Deus que chama é o Deus que capacita. Amém? Amém? Eu era daqueles que quando eu entrava num lugar, eu queria entrar por último, para ninguém me ver. Eu queria entrar bem caladinho, mas geralmente eu tropeçava em alguma coisa, para todo mundo. Alguém se identifica com isso? Eu vou entrar aqui para ninguém me ver. Eu quero entrar, por último e sair antes de terminar. Para, uma timidez paralisante, um medo de pessoas, uma coisa que me enrijecia. Então, se teve esperança para mim, tem esperança para você. Daqui talvez eu seja com a história mais incapacitante, mais paralisante do que a tua. Porque cada um sabe dos gigantes que teve que enfrentar. Mas, vamos terminar. Houve um dia de prestação de contas. E para nós vai haver esse dia, irmãos, quando nós vamos comparecer diante de Jesus, no tribunal de Cristo. E aí, eu quero terminar dizendo, o versículo aqui de Jesus, o verso 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E eu vou encerrar aqui para nós orarmos. Veja, a todo o que tem o quê? Talento apenas? Não. O que Jesus está dizendo aqui não é a todo que tem talento, é a todo o que tem
disposição para investir o seu talento. A todo que tem atitude, a todo que tem decisão. É isso que Jesus está falando. Todo aquele que tem, o de 5 e o de 2, eles tinham o quê? Além do talento, eles tinham o quê? Disposição, visão, eles tinham obediência. Então a todo que tem, mais vai ser dado. Mas a quem não tem disposição, a quem tem medo, a quem é covarde, a quem tem uma visão errada de Deus, a quem vai enterrar o talento numa cova, vai ser tirado desse e dado a quem tem. Até o que tem vai ser tirado. É isso que Jesus está dizendo. Então, em outras palavras, a todo o que tem atitude de corresponder à voz de Deus, mais lhe será dado, mas ao que não tem essa atitude, até o que tem lhe será tirado. E eu queria que a gente orasse nesse momento. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Primeiro eu quero orar pelos jovens que aqui estão. Todos abaixo de 30 anos. Se você tem menos de 30 anos, quero orar por você. Você é a geração emergente. Não que os outros não serão usados por Deus, não é nada disso. Eu tenho 46 e eu estou com todo o gás para até os 80 e 90 anos estar servindo o Senhor. Mas eu quero orar especificamente por essa nova geração, porque Deus tem investido nessa nova geração. Então você que tem menos de 30, levanta a tua mão aí, onde você está. Levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Senhor, coloca essa geração de jovens, de adolescentes, Senhor, eu peço sobre eles, Pai, agora, o fogo do Espírito Santo a queimar em seus corações, despertando eles para cumprir o propósito e a vontade de Deus, nessa hora, Senhor, nesse momento da história, Senhor, onde estamos nos preparando para a maior colheita de todas as épocas. O grande derramado Espírito Santo profetizado por Joel. Nós estamos aqui, Senhor, orando por essa geração emergente, essas mãos que estão levantadas, Senhor, nossos jovens, e eu peço agora sobre eles, Pai, o sopro de vida do Espírito Santo, levantando-os para fazer diferença agora, hoje, em suas famílias, escolas e universidades, nos seus locais de trabalho, com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Senhor, eu peço sobre eles, Pai, assim como veio aquela palavra ontem, naqueles 3 estádios, Senhor, daquele homem de Deus, eu peço, Senhor, que essa geração receba o bastão, Senhor, e tenha um alto compromisso contigo, com a tua palavra, uma geração de santidade, que não vai negociar os valores do reino de Deus, que não vai abaixar os padrões, mas que vai viver intensamente para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos. Então agora eu quero orar por um segundo grupo. Eu quero orar por você que reconhece que Deus tem investido na tua vida, Ele tem derramado dons, talentos, habilidades, e agora o Senhor está te desafiando a você investir seus dons, talentos e habilidades nos negócios do Pai. Os negócios do Pai hoje estão em ação. Deus está hoje com os seus negócios sobre a terra, e o negócio de Deus são pessoas, são vidas, são famílias, são casamentos. O negócio de Deus são pessoas. Então, se você entende que o Senhor está investindo pesado na tua vida, e você quer dizer sim, Senhor, hoje você pode contar comigo, Senhor. O chamado que o Senhor tem na minha vida eu não vou recusar, eu não vou enterrar, não vai passar de mim. Eu quero orar com você. Se
você quer, levanta a tua mão e eu vou orar com você. Se você quer servir ao Senhor, servir ao Senhor, se hoje você se coloca à disposição dEle, Pai, nossas mãos se levantam, e eu me levanto também como pastor dessa igreja, levanto minhas mãos aos céus, e estamos dizendo: eis-nos aqui, eis-nos aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós queremos dizer a Ti, nesse momento da história crucial, estamos na encruzilhada dos tempos. Nesse momento nós queremos, Senhor, ser como luzeiros a resplandecer no meio da escuridão, porque a luz faz diferença nas trevas. A luz não faz diferença no ambiente já iluminado, a luz faz diferença nas trevas. Então, Senhor, levantamos nossas mãos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Diga para Ele com as suas próprias palavras. Antes de eu terminar orando pelo próximo grupo, fale para Ele com as suas próprias palavras: Senhor, eis-me aqui, onde Tu quiseres, como quiseres. Senhor, eu não vou estabelecer condições, eu não vou estabelecer, Senhor, tempo, eu não vou escolher a forma do Senhor. Se o Senhor te chamou para ser um missionário, eu quero te dizer: capacite-se, faça um curso e seja enviado às nações. Você não pode mais ficar esperando as coisas acontecerem. Você precisa hoje tomar uma decisão na tua vida. Pode baixar a sua mão, mas eu quero orar agora. E eu queria que ninguém olhasse para ninguém, para que ninguém se sinta constrangido. Mas se você sente medo paralisante, se você está como esse servo que recebeu um talento e disse: Senhor, eu tive medo e escondi. Se você está muitas vezes sendo paralisado pelo medo, paralisado pela timidez, paralisado pelo teu temperamento, paralisado talvez pelos defeitos que todos nós temos, eu quero dizer, todos aqui têm defeitos no seu temperamento. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas se você se encaixa nisso, e também eu quero orar por aqueles que estão com a imagem errada de Deus. Vamos orar por esses dois grupos juntos. Aqueles que estão com medo paralisante e aqueles que estão com uma ideia, um pensamento, uma imagem errada de Deus. Porque esse homem disse: o Senhor é severo, o Senhor é muito duro, o Senhor planta onde não colhe, o Senhor, aliás, colhe onde não planta, o Senhor ajunta onde não espalhou. Uma imagem errada de Deus. Se você se encaixa, vamos fechar os nossos olhos. Mas se você quer que eu ore por você, levante sua mão aí onde você está, ou por causa do medo, ou por causa de uma imagem errada de Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti os meus irmãos que estão com suas mãos levantadas, e Tu estás agora olhando e contemplando o coração de cada um deles. Então eu peço agora, Senhor, que o perfeito amor lance fora todo medo. Todo medo paralisante seja agora alcançado pelo amor de Jesus. O amor de Jesus lança fora todo medo, porque quando sabemos que somos amados, não há mais medo em nosso coração. E eu peço agora, Senhor, estende Tua mão nesse salão e toca nessas vidas que estão com mãos levantadas. Também eu oro por aqueles que estão com uma imagem errada do Senhor, uma imagem distorcida de quem é o Senhor. E eu peço agora, Deus, toque em seus corações, toque em suas emoções, e que o Senhor se revele a eles como Pai Celestial, amoroso e perfeito. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão e vamos aplaudir o Senhor. Eis-nos aqui. Eu irei contigo, Senhor. Vamos terminar. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Vamos terminar cantando esse culto. Levanta suas mãos e diga: eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eis-me aqui. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor.
contigo, Senhor. Eu irei com